Irmão, olhando para o alto, foi o título que eu coloquei. Olhando para o alto foi o título que eu coloquei nessa palavra. Talvez eu já falei dela em algumas vezes aqui. Lembro do pastor Joane que pregou em 2021. Ela é uma palavra que me trouxe até aqui. Eu acho que ela foi a segunda palavra que eu preguei como obreiro. E eu quero declarar que Deus vai falar também ao seu coração, no nome de Jesus. Leia comigo o que está em Hebreus 12. Hebreus 12, do versículo 1 em diante. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Leia comigo, igreja. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia. O versículo 3 diz: pense bem naquilo que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se canse nem desanime. Você pode dizer amém? Irmãos, olhar para o alto, que é uma expressão do autor de Hebreus. Se você olha o capítulo 11, ele é a descrição de todos os heróis da fé que vieram antes de Jesus. A Bíblia pode colocar a tela principal, meu filho. Jesus vai trabalhando com o autor dos Hebreus, com o Santo Espírito de Deus. Caiu o negócio dela. E a gente não sabe direito quem escreveu essa carta, mas ele caminha com a relação da igreja, de todos os heróis da fé. Agora ele posiciona a igreja, uma igreja perseguida, onde tinha um judeu, e ele diz: olha, agora é nós temos uma grande nuvem de testemunhas. E quando eu olho para esse texto, quase todos nós, os pregadores, a gente lembra de um estádio semelhante ao que está acontecendo nesses dias na França, em Paris. Multidões de pessoas torcendo, gritando para um grupo pequeno de pessoas. E eles: agora é nós. Como diz o goiano, agora é nós. Agora é conosco. Obrigado. Agora somos nós que vamos dar continuidade e que vamos levar a tocha do Evangelho. Diga comigo: agora é conosco. Diga comigo: agora é conosco. E dentro dessa responsabilidade, o Espírito de Deus vai descrevendo, que eu não vou pregar sobre cada um deles, mas preciso citar. Ele, de uma maneira didática, o versículo 1 diz que, rodeado de tão grande nuvem de testemunha, aí ele coloca 4 condições, 4 exigências, 4 observações nessa caminhada cristã. Ele diz: primeira coisa, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Outra versão diz: livremos-nos de todo embaraço. Outra versão diz: nos livremos de todo peso. Justamente, ele coloca a vida cristã não como uma corrida de 100 metros, nem de 200, nem de 400, mas como uma maratona. Ele diz: tire todo o peso, tire tudo que lhe embaraça. Na versão que eu li hoje, tire tudo que lhe atrapalha. Os dinossauros, como eu,
Lembra de galinha que se enrolava em linha e que não ia para lugar nenhum? Pronto, tem uns criadores de galinha aqui. Quando se quer pegar uma avestruz, uma ema, na África ou no Brasil, que eles queriam caçar, eles pegavam uma corda, botavam 2 pesos nas pontas e correndo a cavalo, obviamente, eles jogavam entre as pernas, ela se alinhava e caía. O texto aqui não está falando de pecado, ele vai falar de pecado já já, mas ele está dizendo de uma ideia, de um conceito, de uma filosofia, de uma opinião que possa lhe atrapalhar nessa carreira da vida cristã. Aí ele vai dizer que eu também vou tomar cuidado com o pecado que me envolve, que está me assediando o tempo todo. E o terceiro conselho é: corra com perseverança a carreira que nos é proposta. Você que está em casa, você que está aqui, olha aqui para mim. Por aquilo que tenho vivido 50 anos com Jesus, olha aqui para mim. Se alguém perguntar um dos segredos, que não tem um segredo único, mas um deles é: jamais, nunca pensar em se afastar de Jesus. A perseverança é a razão dos grandes milagres de Deus na vida de uma pessoa e de uma família. A perseverança na santidade, a perseverança em estar com Ele. Absolutamente nada pode lhe abalar nessa convicção. A gente sofre, a gente como diz a palavra, nós somos abalados de muitos jeitos, mas jamais deixe de perseverar em Jesus. Então, livrando de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, corramos com perseverança. Aqui é uma corrida constante. Mas agora no versículo 2, ele traz a expressão máxima, que é uma expressão linda: tendo os olhos fitos em Jesus, autor da nossa fé e consumador. É como se ele estivesse lembrando, irmãos, de todos os textos, os textos do Velho Testamento. Olha o que diz o Salmo 121, do versículo 1: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, olhando para Jesus, olhe para o alto, olhando para Ele. Se a gente pegar o texto da Bíblia de Isaías 40, quando o Senhor diz a mesma coisa, 40, 26, erga os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todos chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Erga os olhos. Essa expressão do Antigo Testamento, ela é renovada em vários textos do Novo Testamento. Em vários textos em que a Bíblia relembra isso, de que eu vou olhar para Jesus, de que eu vou olhar para Ele. Lá no Velho Testamento ainda, em 1 Reis 18, quando Elias estava orando para chover, ele dizia para o ajudante dele: meu filho, tu está vendo alguma coisa no céu? Olha. Até que ele disse: Senhor, eu estou vendo uma pequena nuvem. Irmãos, toda essa descrição do Velho Testamento, ela culmina, ela conclui com o que Jesus está dizendo nesse texto, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Colossenses 3:1 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O versículo 2, meu filho:
3:2. Colossenses 3:2. Diga comigo, igreja, lê comigo. Pense nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Irmãos, quando olhando para o alto, tendo os olhos fitos em Jesus, ela implica numa filosofia de vida, num jeito de encarar as coisas. E sempre que eu olho, que eu lembro desse texto, eu lembro de Bruce Oliver. Você conheceu? Lá de Corrente. Conheceu? O pastor Feitosa conheceu esse homem, e eu conheci também no Recife. Bruce Oliver era um missionário americano. Ele tinha um aviãozinho pequeno, e na década de 70, Brasília já existia, obviamente, e era um recurso maravilhoso. Ele era um piloto, mas ele não tinha autorização para pilotar de noite, avião pequeno. Mas uma criança adoeceu em Corrente, e todos os recursos, pela complexidade da doença, era Brasília. E eles achavam que se esperasse o dia seguinte para levar, a criança podia morrer. E assim ele teve a convicção de arriscar a carteira dele de piloto. Os que tinham carro foram para a pista iluminar, e ele no avião com a família ou com a criança. E uma pessoa disse para ele, ele também não tinha cartografia, não tinha direito. Como é que ele vai saber de noite onde era Brasília? E uma pessoa disse para ele: Bruce, olhe para o Cruzeiro do Sul, e abaixo dele fica Brasília. Te lança na escuridão, olhando para o Cruzeiro do Sul, Brasília está abaixo. E ele disse para nós, um dia, os alunos lá no seminário, ele disse: meus irmãos, quando Jesus disse, olhando para mim, porque tem uma escuridão ao redor, tem muita coisa, mas na nossa vida cristã, irmãos, eu preciso olhar para aquele que um dia, para gerar alegria da nossa salvação, suportou todo o sofrimento, toda humilhação, toda morte. Olhe para ele. E quando eu olho para Jesus, irmãos, todo argumento de sofrimento, de rejeição, ou de qualquer outra coisa, ele fica pequeno diante daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus fez da minha vida. Diga comigo: Jesus, eu quero continuar olhando para ti. Irmãos, na caminhada pastoral, tantas pessoas que eu conheci, que olharam demais para a rejeição de um marido, olharam demais para a traição de uma mulher, olharam demais para um filho rebelde, sei lá. Pessoas que erraram, e daqui a pouco você estava errando por causa delas. Em nome de Jesus. Jesus morreu num lugar alto, e Ele está num lugar mais alto hoje. Tira o olhar, coloque em Jesus. Nós os homens somos falhos, é nele que nós vamos ter força para caminhar. Aleluia. E tem dois textos na Bíblia, dois exemplos da Bíblia, também para onde nós não podemos olhar. Primeiro entendimento, irmãos, é de não olhar para trás, como a mulher de Ló. O texto diz, lá em Gênesis 29, não precisa colocar não, 19, diz que os irmãos conhecem o texto. Deus iria destruir Sodoma e Gomorra por todo tipo de pecado, e com prioridade o pecado da imoralidade. Ele hesitou muito, mas os anjos disseram para ele que ele precisava sair, e eles tiraram ele da cidade e disseram: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Mas lá no versículo 26, diz assim: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Irmãos,
Quando eu olho para Jesus, eu também preciso deixar de olhar para trás. Atrás, irmãos, é de sofrimento, é de dor. E diga comigo, eu não sou a mulher de Ló. Diga, sacuda seu irmão aí, diga, tu não é a mulher de Ló. Sacuda aí. Amém, meu filho? Levi, tu não é mulher de Ló. Em nome de Jesus. Igreja, o argumento daquela mulher, todos nós convivemos com mulheres, com exceção da minha mulher, que tem pouca saudade do passado, ela olha sempre para frente. Eu sou mais saudosista do que ela. Ei, se juntar eu e a Lulu, a gente gosta do que é velho. A gente é mais parecido com a mulher de Ló, eu acho, do que minha esposa. Irmãos, mas eu imagino aquela mulher, eu vou dar uma olhadinha. Aqui nessa cidade eu criei meus filhos, aqui eu criei galinhas, sei lá. Eu fui feliz nessa, não sei. E diz a palavra que ela desobedeceu os anjos. Os anjos são mensageiros de Deus, e nunca vi alguém desobedecer o anjo para se dar bem, porque ele vem com a missão de Deus. E ela dá uma olhada, e a Bíblia diz que ela ficou, pela desobediência, numa estátua de sal. Uma estátua e de sal, foi se decompondo. Irmãos, a gente olha para trás para perdoar, a gente olha para trás, o sacrifício de Jesus está há 2000 anos, mudando a nossa história. Mas irmãos, olhe para trás para resolver. A Bíblia diz que olhando, deixando as coisas que para trás fica, olhemos para aquilo que está na frente. E às vezes, irmãos, nós estamos igual uma visão que Deus me deu um dia, do centro de recuperação. Eu estava orando por lá todo mundo se recuperando de droga, álcool. Quase toda vez que eu vou no centro de recuperação eu lembro disso. Eu vi uma fila de homens caminhando, mas a cada 2, 3 tinha um olhando assim para trás e caminhando. Irmão, se eu continuar caminhando eu caio ali. Tinha vários naquela fila, com ódio de quem tinha roubado eles, uma mulher que tinha traído. Cada um deles tinha um argumento. Para onde você está olhando? Não olhe para trás demais. Uma mulher de Deus chamada Joyce Meyer, ela diz que tudo que se enterra vivo nunca morre. Tudo que a gente deixa para lá sem resolver, não vai estar resolvido. Então olhar para trás, irmãos, é de achar que esse passado é tão forte, que mantém seu olhar lá. Cuidado, você está paralisado, diga misericórdia. Então a dor da nossa alma, a dor da rejeição, as percas, em nome, quantas pessoas nós nos ajudamos a enterrar alguém que tinha morrido. Lembro de uma senhora, ela não está ouvindo, não é possível, né? No outro país, e um dos lugares, uma família cristã muito bem sucedida naquele país, mas era de outro país. E aquela mulher, irmãos, quando nós fomos orar, nós não sabíamos nada da vida dela. E quando nós impomos a mão sobre ela, nós começamos em tristeza. E quando terminou, alguém disse: pastor, ela está viúva, e ela está com a cinza do marido dela dentro de casa. Na minha cabeça veio, ela está com um caixão dentro de casa. E nós fomos ajudar aquela mulher a enterrar aquele homem. Ele morreu, não foi ela que morreu não. Precisava viver. A dor é real. E aí nós entendemos porque tanta tristeza, já fazia muito tempo. Mas aquela mulher preservava. Eu imagino aquela mulher passando na sala e vendo o caixão do marido ali, relembrando uma dor, e segundo ela foi algo bom. Enterre quem já morreu. Você está vivo. Amém?
Quem olha demasiadamente para o passado pode virar uma mulher de Ló. Diga misericórdia. Tem outro olhar nosso, irmãos, que está lá em Números 21, do 4 ao 19. Pode colocar agora, do 6 em diante. Diz que então o Senhor enviou serpentes venenosas para morder o povo, e muitos morreram. Você sabe que aqui foi murmuração. Irmãos, quando a gente olha para o passado, parece que a gente tem a dureza, mas não é. As maiores maravilhas que são descritas na Bíblia, depois da criação, esse povo de Israel viram. Imagina todas as águas se tornarem em sangue. Imagina a praga das moscas. Imagina todas as 10 pragas que Deus enviou para o Egito. Imagina a coisa esplendorosa, maravilhosa, de ver o mar se abrir. E o povo chegou no deserto, irmão, e começou a murmurar. Diga misericórdia. Reclamar de Deus e do líder. E Deus enviou essa praga, e muitos morreram. Mas como aquele povo não era um povo temente a Deus, eles foram a Moisés e disseram: nós pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire a serpente do meio de nós. E Moisés orou pelo povo, e o Senhor disse: faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. E diz a Bíblia que Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. No alto. E a Bíblia diz no Novo Testamento que essa serpente representa Jesus, a fé nele. Igreja, eu posso imaginar eu ter cobra nos pés e eu olhar para cima. Isso é incoerente. Aqui eu posso me livrar, posso correr, sei lá. Você imagina? Alguém diz: ó, menino, quer viver? Olha para lá. Irmãos, essa serpente de bronze, ela é Jesus, numa alta cruz, com tantas vicissitudes, com tantos problemas, com tantas lutas, com tantos medos. Tira o olhar de baixo e olhe para o alto. Aleluia. Das primeiras coisas que Deus restaura na paternidade dele, quando uma pessoa tem experiência com Jesus, é alterar o jeito de olhar. Não é para ser altivo, mas tira o olhar de baixo. Em nome de Jesus, tira o olhar de baixo daquilo que pode estar lhe matando, daquilo que pode ser sofrimento seu, mas daquilo que pode ser uma disciplina de Deus. Levante o olhar. É em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O cristianismo vai continuar através de nós, porque nosso olhar está posto em Jesus. Você pode dizer amém? Eu quero que você feche teus olhos.